Olá, tudo bem? Que alegria que você está aqui com a gente hoje para mais uma aula de evangelização espírita infantil. Eu sou a tia Yolanda e falo aqui da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Hoje nós vamos estudar uma aulinha super legal do Livro dos Espíritos, então fique aqui com a gente. Antes de começar a nossa aula, eu queria que você procurasse um lugar bem tranquilo e silencioso, para que você possa aproveitar melhor o nosso estudo de hoje, tudo bem? Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus, a Deus, a oportunidade de estudo da doutrina espírita, que os nossos evangelizadores, os nossos colegas de evangelização, possam receber essas bênçãos que vêm do mais alto. Em seu nome, Jesus, nós começamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Então, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos continuar os estudos do Livro dos Espíritos com nosso amigo Jesus e os nossos amigos Lenina e Edom. Na aula passada, a gente já começou a falar sobre um assunto muito importante e que a gente vai finalizar hoje, que é das penas e gozos futuros. Mas, tia, penas? Gozos? O que serão essas coisas? As penas não são penas de passarinho, não. As penas são as penalizações, são as consequências das coisas erradas que a gente faz. E os gozos, por outro lado, são as alegrias que a gente tem pelas coisas boas que a gente faz. Tudo bem? E por que são penas e gozos futuros? Porque aqui a gente está falando sobre as coisas que vão acontecer depois que a gente desencarnar, quando a gente estiver no mundo espiritual. Tudo bem? Então, sobre esse tema, tem duas coisas importantes sobre as quais a gente precisa falar. A primeira delas é sobre expiação e arrependimento. Arrependimento você deve saber o que é, mas e expiação? Expiação, aqui é expiação com X, expiação com S, atenção para a aula de português. Expiação com S é espionagem, mas aqui expiação com X é sinônimo de provação, de fazer algo para reparar uma coisa errada que a gente fez. Tudo bem? Então, olha só, quando a gente faz alguma coisa errada, como a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, a consciência nos cobra. Então, o primeiro sentimento que a gente tem é o sentimento de arrependimento. Então, a gente percebe que aquilo que a gente fez não foi muito legal. Mas aí, na primeira pergunta dessa aulinha de hoje, lá na questão 999 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é suficiente que a gente se arrependa dos nossos erros? E os espíritos respondem que não. Além de nos arrependermos, a gente precisa expiar os nossos erros, ou seja, a gente precisa reparar as nossas falhas. Então, por isso que hoje a gente está falando sobre expiação e arrependimento. E de que forma que a gente expia os nossos erros? De que forma a gente repara? Através das penas. Então, é sobre isso que a gente vai falar na nossa aulinha de hoje. Primeira, outra questão importante também. Se a gente está falando de arrependimento, será que todo espírito pode se arrepender? Porque parece que existem espíritos inferiores que não querem saber de arrependimento, que querem viver só no mal, para as coisas ruins. Então, será que todo espírito pode se arrepender? É o que está sendo perguntado lá nas questões 993 e 997. E os espíritos respondem que sim, todo espírito pode se arrepender. É claro que alguns vão demorar mais do que os outros, mas todo espírito está destinado ao progresso e à evolução espiritual. Então eu vou lembrar vocês de um caso muito interessante, que é o livro Nosso Lar, que também virou um filme muito legal. Lá no Nosso Lar a gente vai conhecer a história do André Luiz, que é um espírito que quando estava encarnado aqui na Terra, fez umas coisas que não eram muito legais. E aí, quando ele desencarnou, ele passou um período lá no umbral. E aí ele só conseguiu sair dessa situação lá do umbral quando ele se arrependeu verdadeiramente. Então, foi um longo processo de muitos anos, mas ele conseguiu se arrepender. E outra coisa interessante também é que a mãezinha dele, que já tinha desencarnado também, passava todo o tempo perto dele, mas ele não conseguia perceber, porque ele estava num padrão vibratório muito inferior, muito negativo. Mas quando ele se arrependeu, ele conseguiu sentir essa presença da mãezinha dele também. Então, André Luiz é um exemplo que mostra pra gente que sim, todo espírito, por mais inferior que seja, pode se arrepender.
Mas então, como a gente acabou de ver que não é suficiente só arrependimento, que a gente também precisa expiar os nossos erros, repará-los, a gente pode se perguntar também: quanto tempo que vai durar essa expiação? Quanto tempo vão durar as nossas penas? Será que elas vão durar para sempre? E os espíritos dizem que não. É claro que não. Se Deus é um ser soberanamente justo e bom e quer ver a nossa felicidade, ele não condenaria a gente para sempre. E é importante dizer também que Deus não castiga ninguém, que as nossas penas, os nossos sofrimentos e expiações são consequência dos nossos erros, das escolhas erradas que a gente fez, utilizando mal o nosso livre-arbítrio. Tudo bem? Então não existe condenação eterna, existe sempre a oportunidade do arrependimento e da evolução. Tudo bem? E onde será que acontece essa expiação? Onde será que a gente paga pelos nossos erros? Será que a gente já pode se arrepender das coisas erradas nessa vida? Ou será que só depois que a gente desencarnar? Os espíritos dizem que sim. Desde agora, nessa vida atual, a gente já pode se arrepender dos nossos erros e lutar para repará-los, para expiá-los. Tudo bem? Mas e quando a gente desencarna? O que acontece? Aí vem alguns nomes bacanas para a gente estudar também. Paraíso, inferno e purgatório. Você com certeza já ouviu falar. O que será então o paraíso, o inferno e o purgatório? Algumas religiões, algumas pessoas acreditam que paraíso é um lugar onde ficam os anjinhos, onde os espíritos ficam descansando para sempre, sem fazer nada. Mas será que é isso mesmo? Os espíritos vão dizer que não. Lá na questão 1016 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer que, na verdade, o paraíso, ou o céu, como as pessoas chamam, nada mais é do que o espaço universal. Então, quando à noite, por exemplo, a gente vai olhar o céu e vê aquele monte de estrelas, e a gente se pergunta: quem serão esses planetas, essas estrelas? Quem será que vive nesses lugares? Muitos desses lugares são mundos mais evoluídos do que o nosso. Então, paraíso, céu, nada mais é do que lugares, mundos e planetas onde os espíritos são mais evoluídos, onde eles são mais felizes. Não é que eles estão descansando, pelo contrário, eles trabalham muito, mas trabalham felizes porque eles seguem as leis de Deus. Tudo bem? E o inferno, será que existe um lugar, inferno, onde tem fogo, onde existe um espírito das trevas chamado diabo? Não, inferno, na verdade, os espíritos contam pra gente que são esses lugares inferiores, onde os espíritos que estão ainda no mal ficam ali sofrendo, né, renitentes no mal, não querem se arrepender, e pela própria escolha deles, né, por eles não se arrependerem, eles ficam nesses lugares. Então não é que Deus está punindo, né, que existe um castigo para as coisas erradas que a gente faz. Na verdade, é tudo consequência das nossas próprias escolhas. Então, enquanto o espírito não se arrepender, enquanto ele não buscar mudar o seu padrão vibratório, ele infelizmente vai ficar nesses lugares mais inferiores, né, que são os umbrais mesmo. Mas é claro que nada dura para sempre, que como a gente falou, os espíritos sempre podem se arrepender e todo espírito também progride, certo? E por último aqui, purgatório, o que será esse lugar? Purgatório vem de purgar, que significa purificar, ou seja, expiar. Então, purgatório nada mais é do que o lugar onde acontecem as expiações. Então, se a gente pensar, onde nós, espíritos que estamos aqui hoje, estamos expiando os nossos erros? Não é no próprio planeta Terra? Então, o planeta Terra é um exemplo de purgatório. É esse lugar, essa escola onde a gente vem purgar os nossos defeitos, os nossos erros, né? Nos purificar e expiar. Então, purgatório, lugares de provação, lugares de expiação. Tudo bem? Então, olha só. Isso aqui a gente falou sobre a vida futura, né? Mas existe também algumas pessoas que falam algumas coisas, por exemplo, como ressurreição, que depois que a gente desencarnar, a gente vai poder voltar para o mundo no mesmo corpo em que a gente vivia. Mas será que isso é possível? Quando a gente vai estudar a história de Jesus lá no Evangelho, a gente vê então que se diz que Jesus, depois que foi crucificado, ressuscitou, voltou à vida. Mas o que Jesus queria dizer na verdade, e que os espíritos reafirmam para a gente, é que ele queria mostrar que existe vida após a morte. Vida após a morte?
Mas isso não é reencarnação? Também. Então, nós voltamos à vida, nós, como espíritos eternos, nós voltamos à vida. Não como a ideia de ressurreição, que a gente volta para o mesmo corpo que a gente estava. Não. A gente tem novas oportunidades em corpos diferentes, que é a reencarnação. Então, não vamos confundir, tudo bem? Mas aí a gente se pergunta: então, Deus, que dá essas várias oportunidades para a gente reparar os nossos erros, que existe então o purgatório, como o planeta Terra é, onde a gente pode reparar os nossos erros, existe o inferno, não nessa ideia comum que a gente tem de um lugar de sofrimento eterno, mas lugares onde nós, enquanto espíritos inferiores, podemos passar um período, né, para a gente pensar nos nossos erros, mas que existe sempre a oportunidade de reparação, de arrependimento. Existe também o paraíso, que na verdade são os vários mundos que existem, né? Que Deus criou, mundos mais felizes do que a Terra. Será que um dia a Terra vai deixar de ser um purgatório para ser como se fosse um paraíso, como se fosse o céu? Os espíritos dizem que sim. Lá na pergunta 1019, por exemplo, do Livro dos Espíritos, vai dizer que a Terra vai deixar sim de ser um purgatório para ser um mundo mais evoluído. Nós, inclusive, estamos passando por um processo de regeneração, de transição planetária para o mundo de regeneração, onde nós seremos mais felizes, certo? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos relembrar então uma das mensagens de Jesus, quando ele disse: "O meu reino não é deste mundo", para lembrar a gente de que, embora a gente esteja passando por problemas, por dificuldades, existem mundos mais felizes, que é para onde a gente está destinado a ir a partir da nossa evolução moral. Tudo bem? Então, fica então essa mensagem de Jesus para nós refletirmos, sempre lembrando então que Deus é soberanamente justo e bom, que as dificuldades pelas quais a gente passa são consequência dos nossos erros. Tudo bem? Então, por isso é hoje. Nós ficamos por aqui, então, com esse aprendizado de Jesus sobre as consequências dos nossos erros, mas também das coisas boas que a gente faz. Então, fique com Deus. Continue, então, ligado aqui no nosso canal de evangelização para a gente aprender mais sobre Jesus. Uma boa semana para você e para a sua família.